Olá pessoal, nós vamos falar nesta aula sobre o quarto S. O quarto S é chamado de muitos lugares de padronização ou higiene. Mas a finalidade do quarto S é garantir a sustentação dos três primeiros S. Esses três S são táticos, operacionais. Esses dois S são, para mim, estratégicos. Esse S procura manter esses três anteriores bem ativos. Em algumas empresas chamam esse S de padronização ou de higiene também. Mas para mim a padronização já está coberta pelo segundo S. E a higiene pode estar dentro da limpeza, que é o terceiro S. Então há várias maneiras de conseguir que o 5S seja sustentável, que ela dure por muito tempo, não somente 1 ano, 6 meses, 2 anos. Ela não pode morrer no caminho em pouco tempo. Ela tem que ser perpétua para sempre, para a vida inteira. É que nem respirar. Você tem que respirar sempre. Você sempre tem que ter esse tipo de programa atuante na empresa. Como diz o meu sensei de 5S, Kenji Nakata, ele é um consultor que veio do Japão para ensinar a gente, o mais importante é saber por que tem que fazer essas coisas. Mas as pessoas não seguem, às vezes, sem ter uma auditoria. A auditoria deve ser bastante forte para sustentar o programa 5S. A auditoria deve ser periódica, como o sistema de qualidade ISO 9001. Imagine se a ISO 9001 não tivesse auditorias semestrais ou anuais. O programa ia morrer, porque as pessoas falam, bom, já que não tem auditoria, eu não vou fazer. Isso porque muitas empresas não entendem que qualidade é que nem respiração. Você tem que respirar sempre, o dia inteiro, o tempo inteiro. Mesmo quando você está dormindo, você está respirando. Mas o 5S, depois de várias auditorias, elas já viram um hábito. Eu visitei esses dias uma empresa, onde fui dar uma palestra de 5S, numa CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e eles realmente falaram que tem 5S e não tem mais auditoria. Mas eu vi que a empresa estava tão bem organizada que eu falei, puxa, o 5S pegou aqui. Realmente, antes tinha auditoria, mas agora não tem mais auditoria. Isso é excelente, vira um hábito saudável. Mas, enquanto não tem esse hábito enraizado na mentalidade de todas as pessoas, fazendo parte até do treinamento de funcionário novo, de adaptação. Quando o funcionário entra numa empresa, se ele não sabe o que é 5S, deve ser dado um pequeno treinamento do que são 5S. A empresa deve ser dividida em setores, departamentos, e deve haver um mapa mostrando onde acaba e onde começa um departamento. Isso para que não haja uma região, uma faixa de Gaza que as pessoas não sabem. Bom, isso não é meu, outros também acham que não é dele, mas tem que ter uma separação física, um corredor, por exemplo. Essa auditoria pode ser feita de várias maneiras. Usando um checklist bem complexo como esses aqui, olha só. Várias linhas, muito complexo. São várias folhas, inclusive, hein? São várias folhas. Mas, outra maneira é fazer com uma auditoria mais grande também, tá? Mas, de maneira que você consiga dar notas em vários critérios. Esse também eu posso mandar para vocês um formulário parecido com esse. Outros usam um programa que antigamente era muito usado, chamado Programa SOL, Segurança, Ordem e Limpeza, que é coberto pelo 5S. Por que chama-se Programa SOL? Além da segurança, ordem e limpeza, quanto maior a nota, maior é o SOL. Então você liga todos os pontos de uma auditoria, que tem várias perguntas, e você acaba fazendo um SOL. Quanto maior o SOL, melhor o departamento. Isso era usado muito nas montadoras como a GM. Mas também pode ser feita através de fotografias que você coloca de tal maneira que auditoria no dia tal, tira uma fotografia. Depois passa para a segunda etapa, pode ser numa outra semana. Depois na 3,
depois na 3 e depois na 4. De tal maneira que cada vez mais a evolução do 5S é mostrada de maneira fotográfica. Hoje com as câmeras digitais e os celulares é muito fácil isso aí. Outra maneira de fazer auditoria, que também eu acho muito importante e muito eficiente, eficaz, é o presidente, o CEO da empresa, ou os diretores ou os gerentes, irem no Gemba, pode ser um escritório, pode ser uma área administrativa, ou pode ser o Gemba de uma fábrica, o piso de fábrica, verificando como estão as coisas. E fazer perguntas simples, ou não precisa nem perguntar, é tão simples o 5S. Primeiro perguntar, tem coisa inútil nos locais? Dá uma olhada, pergunta, essa máquina aqui está cheia de pó, está quanto tempo aqui? Ah, está mais de 5 anos parado aqui. Então, pelo jeito, não vai usar mais. Então, coloca uma etiqueta, né? Falamos no primeiro S, e essa etiqueta, então, indica que, aprovado por alguém superior, que essa máquina tem que ser descartada, levada para o pátio, desmontada, vendida como sucata ou vendida como máquina antiga. Primeiro S. Segundo S, está tudo organizado? É fácil de ver. Os 3 primeiros S são visuais, dá para verificar, não são intangíveis, são tangíveis. Você olha e fala, puxa vida, por que aquela chave lá, hoje de manhãzinha, e não está lá? Alguém pegou e não devolveu? Isso é falta de quinto S, mas também é falta de alguém devolver. O que te pega tem que devolver. Terceiro S, está tudo limpinho? É fácil de ver. Até pó em cima de armários, em cima de peças, é fácil de ver. É fácil de ver quando está sujo. Tem óleo no chão, tem teia de aranha perto de um equipamento, tem pedaços de madeira velha jogados com prego para cima, pior é isso. Então, o terceiro S é visível, porque é limpeza. Limpeza e organização são fáceis de ver. Essas são as perguntas básicas que alguém deve fazer, principalmente o diretor, os gerentes. Quando os diretores e gerentes, na própria mesa deles, são organizados, tem muito mais chance de pegar. Eu conheço empresas que perguntam assim, e a mesa do dono é organizada? Eles começam a dar uma risadinha. Eu falei, não está bem organizado. Então, como é que o diretor ou o presidente quer que as pessoas façam, se nem ele faz? Isso é coerência, né? Então, é que nem um pai que fala para o filho, arruma a cama, mas ele mesmo não arruma a cama. Então, o exemplo vale mais que 1000 palavras. Os auditores de 5S devem ser treinados para uniformizar seus critérios. Eu já dei treinamento em várias equipes, várias empresas, e tem que ir junto. Depois que dá um conceito conceitual, teórico, você vai no Gemba e fala, vamos fazer junto uma auditoria. O que vocês acham? Que nota vocês dão? 4 ou 2? Aí o consenso, se tiver número ímpar de pessoas, nunca vai empatar, né? Mas o que você acha? 3 ou 2? 3 ou 2? Às vezes é difícil dizer se é 3 ou 2. Quando é 5 ou é 1 é fácil de verificar, né? Então existe consenso, mas os líderes devem acompanhar também, o líder da área deve acompanhar também os auditores. O auditor fala assim, olha, eu vou auditar a sua área, posso auditar 5S? Pode. Aí o auditor, junto 1 ou 2 auditores, não é bom que seja uma pessoa só. 2 ou 3 vão numa mesma área e pedem licença para o supervisor ou líder da área, dizer, olha, vou auditar a sua área, vem comigo, vamos mostrar. Se, por exemplo, tiver uma fiação elétrica solta, descascada, podendo provocar um curto-circuito, a responsabilidade de pedir para a manutenção é daquele próprio setor, o setor que vai ser demeritado, e não a manutenção. A tarefa do supervisor ou líder da área é cobrar manutenção para que na próxima auditoria esse ponto de segurança falha e de segundo S falha possa ser eliminado. Pode até entregar um troféu, uma estatueta, né, para o departamento que for mais campeão naquele mês ou naquela semana. Mas esse troféu é circulante, cada mês muda de dono. Mas se o mesmo departamento durante 3, 4 meses ganhar sempre o primeiro lugar,
os outros departamentos vão ficar chateados e vão dizer, nós nunca vamos ganhar porque nossa área é difícil de manter suja. Eu era gerente de uma fábrica de caixa de câmbio que tinha tratamento térmico com óleo, e o óleo, na hora que você pega o cesto e muda de um tanque para outro, ela não tem jeito, derruba óleo no chão. Então fica sempre sujo ali. É difícil manter um departamento de tratamento térmico com óleo limpo. Em compensação, o departamento de afiação, que eu também era o gerente, estava sempre limpinho, porque as máquinas eram delicadas, o pessoal tinha vassoura e tinha só um pouquinho de cavaco de esmeril. Então era mais fácil de manter. Então a gente fez o seguinte, mudou o critério depois de alguns meses em que a afiação levava sempre nota máxima, a gente mudou o critério para que a afiação tivesse que provar entre um mês e outro, uma auditoria e outra, que ela melhorou com relação a ela mesma. Se ela ganhou 80 pontos no mês, ela tinha que ganhar 90, e depois 95, e depois 100. Então, fazer com que o próprio departamento melhorasse com relação a ela mesma. Então, esse foi um critério que nós tivemos que usar. Nem sempre isso precisa ser feito. A periodicidade pode ser semanal, mensal, não diária. A diária é muito perto um do outro, então não vai. Tem uma empresa que eu dei consultoria e que o supervisor falou, não, vamos fazer diário. Isso não precisa ser feito, não. Tem que ser feito de maneira que você dê chance para a pessoa daquele departamento auditado melhorar de uma auditoria para outra. Eu recomendo semanal, como está esse quadro. Esse quadro é semanal, né? Esse quadro é semanal. Então, eu recomendo fazer semanal ou mensal. Eu acho que o melhor mesmo é semanal. Eu acho também que devia ser de surpresa, viu? Que nem a Anvisa. A Anvisa, quando vai no restaurante, numa fábrica de alimento ou numa fábrica de remédio, ela vai de surpresa. Porque não fica como a ISO 9000 que você tem que avisar, né? Você tem que agendar com a empresa auditada que, olha, tal dia à tarde nós vamos começar a fazer auditoria que vai demorar 2 dias, por exemplo. Mas aí as pessoas se preparam para isso. Não deve ser. Eu acho que a auditoria tem que ser de surpresa para que, na semana tal nós vamos em um dia determinado que não vamos saber, mas a gente avisa quando chegar na portaria. Aí as pessoas têm que estar preparadas, sempre tem que ter 5S, não é só antes de uma auditoria. As pessoas que quiserem, os alunos ou as alunas que quiserem, a Lean SA vai enviar para vocês, podem enviar para vocês, arquivos desses formulários com vários tipos de auditoria. Cada empresa escolhe qual a melhor maneira de fazer auditoria. Pode mudar, às vezes pode ser mensal, depois notam que fica muito bagunçado entre um mês e outro, então faz semanal ou quinzenal. O importante é manter viva na empresa esse sentimento de qualidade. Como falei para vocês, esses 3 primeiros S's são importantes. Mas quem mantém eles ativos é o 4º S. E o 5º S é outro, mas é mais comportamental. Existe uma frase que eu gosto de citar, que cultura é o que você faz quando ninguém está te olhando. Mesmo que não tenha um guarda, você coloca o seu cinto de segurança. Antigamente, as pessoas não colocavam, aí eram multadas, ou sofriam acidentes e batiam a cabeça no vidro. Eu tinha uma vizinha lá em São Bernardo, era uma moça bonitinha,